Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bom, espero que estejam bem. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios de todos os capítulos que nós já trabalhamos. Lembrando que nós começamos a trabalhar o capítulo 1 e fechamos esse capítulo ainda nas aulas presenciais. Mas mesmo assim, eu vou fazer de novo a correção dos exercícios do capítulo 1, para a gente relembrar. Teve muita gente que não tinha nem livro ainda, né? Então, por essa razão, acho que é de extrema importância a gente voltar nesse capítulo também. Então, eu vou fazer a correção dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Os capítulos que compõem a primeira unidade do livro de filosofia de vocês, ok? Eu estou com o meu livro aqui, vou fazer a leitura das questões e vou comentar. Também é importante deixar ressaltado que os exercícios de filosofia do livro de vocês têm muitas questões que são pessoais. Então, nós vamos fazer comentários sobre as atividades. Quando tiver uma ou outra questão que tenha que ser respondida com alguma coisa mais clara, eu posso responder. Mas as questões mais pessoais eu vou comentar para dar uma abrangência de como vocês podem estar trabalhando e corrigindo essa questão, ok? Bom, nós iniciamos então com as atividades da página 8, no primeiro capítulo do livro de vocês. Esse primeiro capítulo traz aí a questão da autonomia, o primeiro pensamento sobre a autonomia. No capítulo 2 nós também falamos de autonomia, mas esse é o início. Então, a primeira questão da página 8, atividades. Número 1. Qual é a importância de se compreender a dinâmica do tempo para a conquista da autonomia? Essa pergunta ela refere-se a um texto da reflexão que se chama O Presente Não Existe, de Jorge Luis Borges, tá? Um escritor, um poeta argentino que fala sobre a questão abstrata do tempo, né? Sobre essa questão do tempo, em que em que se traz o ponto de passado, presente e futuro. E ele traz que o presente é uma junção tanto do passado quanto do futuro, né? Ao mesmo tempo. Então, qual a importância de se compreender a dinâmica do tempo para a conquista de autonomia? A autonomia nada mais é do que dar a si as próprias regras, ter em você mesmo a possibilidade de ter a liberdade de fazer escolhas próprias. Sendo assim, se nós juntarmos a ideia de tempo junto com a ideia de autonomia, nós podemos aí, lembrando que é uma questão pessoal, mas nós podemos pensar que a autonomia ela é conquistada com o passar do tempo, porque o tempo nos ajuda, nos permite fazer com que possamos aprender a termos essa responsabilidade. Então, que a resposta de vocês possa seguir esse caminho, ok? Número 2. Explique como Heráclito de Éfeso pensou o tempo e a sua relação com as mudanças. Heráclito de Éfeso foi um filósofo pré-socrático que trazia que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Essa era uma frase aí que é uma frase muito importante que é atribuída a Heráclito de Éfeso, né? Que traz a ideia de que nós não podemos fazer a mesma coisa. Nós mudamos a todo momento. Ontem éramos um, hoje já somos outro, amanhã seremos outro, porque estamos em constante transformação. E ele faz essa analogia com as águas do rio. Ninguém entra duas vezes na mesma água, no mesmo rio. Por quê? Porque o rio está em constante transformação, em constante mudança também. As suas águas elas mudam. Sendo assim,
Explique como Heráclito de Éfeso pensou o tempo e a sua relação com as mudanças. Para ele, nós somos seres que estamos em constante transformação. E o tempo ele contribui nessa transformação. Por essa razão, jamais entraremos duas vezes no mesmo rio, jamais seremos o mesmo de um dia anterior ou até de um momento anterior. Estamos em constante construção do nosso ser, do nosso eu. Ok? Número 3, como se pode relacionar o presente nos textos anteriores de Santo Agostinho e de Jorge Luiz Borges? Bom, a relação que se há entre o presente para Santo Agostinho e Jorge Luiz Borges é que o presente é uma construção tanto de formas do passado, e nós temos que entender o passado, nós temos que compreender o passado para vermos que o presente ele junta tanto o passado quanto o futuro. Ele é um mínimo detalhe, ele é um mínimo espaço de tempo ao qual é construído com o passado e com o presente, ok? Número 4. Escreva um comentário que apresente sua percepção do tempo e das mudanças temporais. Uma questão muito pessoal, né? Você escrever um comentário seu sobre a percepção que você teve do tempo, das mudanças temporais. Você pode estar respondendo aí sobre como o tempo influenciou na sua pessoa, na construção de quem você é, da sua identidade, da sua identificação com diversas coisas, as mudanças que ela ocasionou para vocês, por exemplo. Tá legal? No capítulo 2, então, passamos aí para a página 12. Atividades, ela começa aí com um texto, na verdade é uma música do Cartola, chamado Autonomia, que está na página 11. E na página 12, nós temos a primeira pergunta. Quais são os principais temas expressos nessa canção de Cartola? Tá? Bom, Cartola traz nesse primeiro momento o tema da liberdade, da questão do tempo e da autonomia. Então ele traz o que houve no passado em relação à escravidão, né? E a pobreza que essa escravidão trazia ao coração das pessoas, né? Dos escravizados principalmente, porque eles tinham que lutar pela sua liberdade. E como o tempo influencia isso, né? E também sobre a questão da autonomia para amar, que as pessoas, infelizmente, não tinham. Ok? Bom, número 2. Pesquise em um dicionário o significado da palavra autonomia. Em seguida, reflita sobre esse conceito e escreva o que você entendeu. Fácil, você vai lá no dicionário, vai pegar. Autonomia significa o quê? Bom, vou falar, estou sem dicionário aqui, mas vou falar o que nós entendemos enquanto autonomia. É dar a si as próprias regras, ter as próprias responsabilidades, a própria responsabilidade e sofrer as consequências por essa ação livre ao qual o ser humano tem. Mas principalmente é dar a si as próprias regras. Então, a autonomia é isso. Em seguida, reflita sobre esse conceito e escreva o que você entendeu. O que você entende sobre a autonomia? Você pode juntar a questão da responsabilidade, das consequências dos seus atos, através dessa responsabilidade e através da liberdade que nós temos. A autonomia, ser autônomo, é ter responsabilidade. É ter liberdade, mas a liberdade ela vem junto com responsabilidade, ok? Número 3. Diante do seu modo de agir na família, na escola, com amigos, etc., você se considera uma pessoa autônoma? Bom, uma resposta pessoal também, mas que traz, de certa forma, uma pergunta bem interessante para a filosofia. Se a autonomia é dar a si as próprias regras, é ter liberdade, responsabilidade e sofrer as consequências boas ou ruins dessa liberdade, dessa responsabilidade, você, enquanto uma criança, um pré-adolescente, já alguns adolescentes, vocês, nas ações que vocês veem na família, na escola, com os amigos, vocês se sentem autônomos? Vocês podem dar a si as próprias regras? Vocês têm liberdade? Dependendo do filósofo,
a resposta pode variar, e dependendo do que você pergunta, do que você entender para a sua vida, a resposta também pode variar. Não tem uma resposta certa ou errada. A maioria pode falar que não. É bem comum nessa pergunta os adolescentes, como vocês, responderem que não, porque vocês não têm a liberdade de sair, de fazer o que bem entenderem, enfim. Mas outras pessoas podem falar que, dentro das possibilidades e das leis, pensando que existem regras sociais, leis sociais, que um adolescente menor de 18 anos, uma pessoa menor de 18 anos, não pode ser independente. Dentro de toda essa percepção de liberdade, vocês são autônomos, dependendo da família ao qual vocês vivem. Ok? Número 4. Cite 3 atitudes que podem tornar o indivíduo mais autônomo. Então, 3 atitudes que o indivíduo pode ter e que irá torná-lo mais autônomo. Nós podemos falar aí, por exemplo, ter um emprego. Ter um emprego é uma atitude que pode ser aí vinculada à autonomia. Sair da sua própria casa e ir morar sozinho entre aspas, não necessariamente sozinho, né? Dividir a casa com amigos ou com uma companheira ou com um companheiro, enfim. Sair da casa dos seus pais, onde você tem um tipo de criação, não agora, tá, gente? Na fase adulta, quando vocês tiverem todas as possibilidades. Então, isso pode trazer autonomia também. Estudar pode trazer autonomia. Enfim, nós temos várias atitudes. Ok? Por último, como entender a autonomia individual em relação aos interesses coletivos? Bom, todos nós queremos liberdade, né? Nós temos essa questão com a liberdade, essa questão de dar a nós mesmos as nossas próprias regras, a fazer o que eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Como que esse interesse meu com a minha autonomia individual, ela se relaciona com os interesses coletivos? Bom, a partir do momento em que nós pensamos que nós individualmente fazemos parte de um todo, de uma sociedade, nós temos que entender que os nossos pensamentos individuais, a nossa autonomia individual, ela está diretamente ligada ao que vai ser da sociedade. As nossas ações individuais influenciam a sociedade. Sendo assim, a nossa autonomia individual ela se relaciona com os interesses coletivos através das nossas ações. As ações que podem fazer mal ou podem fazer bem ao coletivo, à sociedade, ao grupo de pessoas que vive naquele espaço ao qual você desfruta e divide. Ok? Bom, passando agora para o capítulo 3, que é um capítulo que fala sobre individualismo e individualidade. Nós temos aí na página 15, tá? Os exercícios, as atividades. Primeira questão é uma questão ligada à reflexão, que está na página 16, tá? É uma parte de um poema de Carlos Drummond de Andrade. E aí, na página 17, nós temos a primeira pergunta. De que forma o constante diálogo pode contribuir para o equilíbrio das diferenças no ambiente escolar e familiar? Bom, dialogar, falar, conversar. A importância de dialogar, ela é total. Por quê? Porque é somente através do diálogo, da comunicação, é que nós vamos nos entender. É que nós vamos mostrar o que queremos, o que não queremos, o que gostamos, o que não gostamos e o que como nós queremos a organização daquele espaço ao qual nós vivemos. Então, o constante diálogo, ele traz o equilíbrio na escola, na família, a partir do momento em que nós deixamos claro, através da nossa comunicação, todas essas questões. E compreendemos, através da comunicação do outro conosco, o que aquela pessoa também quer. E chegamos, assim, a acordos coletivos, a acordos que sejam válidos para mim e para os demais. E que não seja ruim para ninguém. Ok?
Número 2. O exercício do diálogo abre espaço para a divergência de opiniões e leituras de mundo. Como você se comporta quando suas ideias são confrontadas? Bom, é muito comum nós termos ideias confrontadas. Eu, como um filósofo, como um professor de filosofia, posso falar para vocês que em diversas vezes já fui confrontado, inclusive em sala de aula. E isso não há problema nenhum, porque a filosofia ela é feita exatamente para este confronto de ideias. Um confronto que seja respeitoso, que seja dentro dos parâmetros legais, dentro das regras, sem ataques pessoais, né? Então, as ideias elas foram feitas para serem compartilhadas, dialogadas e assim compreendidas. Eu posso odiar a ideia de um filósofo, posso odiar a forma ao qual aquele filósofo pensou sobre um certo ponto, mas eu posso compreender o porquê que ele pensou. Então, mesmo que as ideias sejam confrontadas, e aí eu já trago para o caso individual nosso, né? Mesmo que nossas ideias sejam confrontadas, nós temos que compreender que cada um tem uma opinião. Se essa opinião não é de uma forma ruim, de uma forma negativa, que ataque a outra pessoa de uma forma ilegal e tudo mais, que confronte de uma forma que seja construtiva, aí beleza, aí ótimo. Esse é o papel mesmo que a filosofia quer que nós tenhamos, que é o confronto de ideias, mas dentro de um confronto construtivo de ideias, ok? Então, como é que você se comporta com essas ideias confrontadas? Essa é a pergunta. É uma resposta pessoal. Número 3. É possível construir relações sociais mais solidárias a partir do diálogo? Justifique. Relações sociais nós temos a todo momento. Nós temos com todas as pessoas que estão no nosso convívio diário. Como é que, a partir do diálogo, isso pode ajudar? Nós podemos ser solidários, ter relações sociais mais solidárias com esse diálogo? Claro que sim, né? Acho que o diálogo ele é vital também para que essas relações possam ser construídas dentro de uma espécie de solidariedade, o entendimento do que o outro precisa, do que eu preciso, e essa troca seja feita. É uma resposta pessoal também e está pedindo para vocês justificarem. Número 4. Em outros aspectos, o diálogo é um importante instrumento para fazer circular ideias e informações sobre o cotidiano. Relate uma experiência em que o diálogo mantido com seus pais e amigos o ajudou a se prevenir de uma situação difícil. Isso ocorre também diariamente, né? Constantemente. Você chega para os seus pais ou para os seus amigos e fala sobre algo que vem acontecendo e eles, através do diálogo, vão conversar com vocês. E isso pode ajudar vocês a prevenir uma situação ruim que venha a acontecer. Por quê? Porque quando nós trocamos experiências, principalmente vocês que são adolescentes, jovens, ainda não têm muita experiência, quando nós trocamos experiências com outros jovens que vivem outras questões, e principalmente com pessoas mais velhas que já compreendem de certa forma aquilo que ocorreu, nós podemos aí ser ajudados a passarmos por aquela situação difícil ou evitarmos que aquilo aconteça, ok? Número 1, das atividades ainda na página 17. Pesquise em um dicionário o significado da palavra heteronomia. Depois reflita sobre esse conceito e escreva o que você entendeu. Bom, heteronomia já é o antônimo, né, da autonomia, podemos colocar assim. Se a autonomia é dar a si mesmo as próprias regras, a heteronomia, como está pedindo aí, é seguir as regras que o outro nos dá. Então, heterônimo é aquela pessoa que vive das regras de um outro indivíduo ou de um outro grupo social. Ok? Reflita sobre esse conceito. O que você compreende sobre isso? Número 2. Cite os principais valores que orientam você nos seus relacionamentos com outras pessoas. Quais são os seus valores? Amizade, caráter, bondade, enfim, amor. O que alimenta
a construção da relação que vocês têm de amizade ou de amor, ou enfim, de qualquer tipo de relação que vocês têm com outras pessoas. Por fim, número 3, na página 17 deste capítulo, capítulo 3, selecione alguma reportagem de situações em que se perceba a capacidade que uma pessoa tem de agir em defesa do outro. Posicione-se diante de uma dessas situações. Bom, você vai procurar reportagens que já aconteceram aí, de fatos que já aconteceram, da empatia, da capacidade de uma pessoa se colocar no lugar do outro e defender essa outra pessoa. E a partir disso, o que você faria nessa situação? Ok? Bom, passando para o capítulo 4, um capítulo que fala sobre dizer não ao preconceito, nós vamos diretamente para a página 21, onde nós temos uma reflexão com um texto que fala sobre Nelson Mandela e a atividade. Número 1. O termo bullying origina-se da palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão, como verbo que quer dizer ameaçar, amedrontar, tiranizar, oprimir, intimidar, maltratar. Nas escolas, muitas vezes os alunos sofrem algum tipo de ameaça, violência moral. Maus tratos entre pares. Faça uma pesquisa em livros ou na internet sobre as origens do bullying e, em seguida, dê sugestões de como a escola pode ajudar a resolver esse problema tão grave. Bom, vocês vão pesquisar na internet, vocês têm acesso, vocês estão vendo esse vídeo, sobre o bullying. O que é bullying? Vão procurar, vão compreender, vão fazer a leitura e vão colocar aqui. Além disso, vocês vão falar, na minha escola, acho que poderíamos fazer tal coisa para que esta questão do bullying possa ser superada. Por exemplo, fazer debates sobre a discriminação ou o preconceito nas escolas. É um exemplo, ok? Na outra página 22, número 2, recorte imagens de jornais e de revistas que apresentem contrastes culturais e sociais. Negro e branco, nordestino e sulista, executivo e operário. Mostre as fotos das respectivas dualidades para seus colegas e pergunte a eles quem aparentemente é o mais bem-sucedido e honesto. Peça que justifiquem a resposta. Em seguida, escreva sua reflexão sobre os estereótipos encontrados. Lembrando que estereótipo é aquilo que nós, com o olhar de uma forma do senso comum, damos, da impressão que temos do indivíduo visualmente. Então, quando eu vejo uma pessoa com tal roupa, em tal lugar, eu tenho um estereótipo daquela pessoa. Eu penso que ela pode ser tal coisa. Ou seja, geralmente o estereótipo ele é vindo com um preconceito. Que é esse o tema exatamente do nosso capítulo. Então, se a gente pegar, por exemplo, que eu lembrei agora, alguns vídeos na internet, no YouTube, fazem uma questão moral da sociedade, um teste moral da sociedade. E aí eu estava vendo um vídeo onde colocaram um cara negro e um cara branco. O cara negro, ele estava tentando abrir um carrão. Logo, chamaram a polícia. Por quê? Porque ele falou que o carro era dele, que ele estava tentando abrir, só que ele estava forçando a porta e a chave tinha ficado dentro. Não acreditaram. E a polícia, então, interviu. Ok. O cara branco ficou horas e horas tentando abrir o carro. Ainda teve gente que parou para ajudar. Esse é o estereótipo. Nós não conseguimos, por uma conta de um preconceito estrutural que existe na nossa sociedade, infelizmente, muitas vezes, não conseguimos assimilar que um negro possa também estar em um ponto social a ter um carro bom. Então, muitas vezes, essas pessoas negras passam por preconceitos, por discriminação, apenas pelo estereótipo. É disso que a gente está falando, desse preconceito. E é contra isso que a gente luta. As pessoas são iguais. As pessoas devem ser tratadas iguais.
é contra esse preconceito racial estrutural que existe que nós estamos na luta aí e que o capítulo fala, ok? Por fim, aí nesse capítulo, número 3, que atitudes devem ser tomadas para agir contra qualquer forma de preconceito? Vamos citar aí as atitudes. Combater o preconceito através de debates, fazer com que se tenha, por exemplo, algumas pessoas podem falar das cotas, acham que as cotas podem ser importantes, falar do apoio às famílias mais carentes, enfim. Nós temos diversos tipos de preconceito, então podem ser falados sobre diversos tipos, ok? Por fim, capítulo 5, o capítulo que fala sobre a escola. Nós temos na página 25 um texto de Paulo Freire sobre a escola e na página 26 as atividades. Número 1. Entreviste alunos, professores e pais que lhes pergunte qual é a principal função da escola. Reflita sobre as respostas e escreva um pequeno texto apresentando os resultados. Nesse caso, você vai falar com seus pais, com seus colegas de classe, pode perguntar para algum professor, se tiver acesso fácil, sobre qual é o papel da escola, qual é a função que eles acham. E a partir das respostas, vocês vão fazer um pequeno texto aí com os resultados. Não é difícil, ok? Número 2. Como você se sente quando está na escola? Do que você mais gosta nela? Do que você não gosta? Uma resposta totalmente pessoal. O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer dela. A escola é um lugar plural, importante, que faz com que as pessoas aprendam, que faz com que as pessoas saiam do senso comum. A filosofia, inclusive, ela luta para isso, para que vocês possam refletir. Por mais que isso seja doloroso, por mais que isso às vezes seja chato, vocês têm que ter o poder de refletir sobre as situações. O cérebro de vocês tem que servir para racionalizar as questões, para entender tudo o que acontece à volta de vocês e assim sermos seres humanos mais críticos. Essa é a proposta dessa questão. Número 3. Indique sugestões de mudanças para a sua escola que visem melhorar as relações interpessoais. Mais uma questão pessoal. Como a escola pode melhorar a relação entre as pessoas que nela estão? Os professores, os funcionários da educação, os alunos, a direção, a coordenação. Como isso pode melhorar? Número 4. Qual é a relação entre conhecimento e escola? Bom, a escola ela está diretamente ligada ao conhecimento. É nela onde as pessoas, e nesse momento de pandemia, vocês estão vendo muito isso. As aulas não estão sendo presenciais, as aulas estão sendo em videoaula. Muitas vezes vocês não conseguem a continuidade dessas aulas, estão vendo qual é a dificuldade. Os pais de vocês conseguem agora compreender, aqueles que ainda não compreendiam, o quão a escola é importante e como os professores se desdobram para ajudar vocês na luta contra a falta de conhecimento. Então, a escola é um local onde o conhecimento emana, onde o conhecimento borbulha, ferve. Este a relação que tem entre conhecimento e a escola. Né? É ali onde o conhecimento é aflorado nas nossas mentes. Ok? Número 5, para fechar. Em sua opinião, por que a escola de hoje, em relação à escola do tempo dos seus pais, modificou-se tanto? É uma resposta pessoal também, mas a gente pode lembrar que a escola do passado, da minha época, por exemplo, nós não tínhamos o acesso à internet com tanta facilidade. Já existia internet, porém não era tão fácil assim, então os trabalhos eles eram feitos de outra forma. As relações dentro de sala de aula, com a pesquisa, né, a pesquisa educacional eram feitos através de enciclopédias. Qual é a diferença disso para os dias de hoje? O que isso ajuda, o que isso atrapalha? Se existisse uma pandemia na época ao qual eu estudava, isso daqui agora não estaria ocorrendo, porque não existiam videoaulas. Neste caso, as aulas estariam paralisadas, então vocês estariam sem estudar, agora, quase 4, 5 meses parados sem estudar. Como isso, então, pode ajudar? Como isso está afetando os dias de hoje? Ok?
Pessoal, agradeço a atenção, agradeço aí que vocês tenham também feito os exercícios, espero que vocês tenham feito. Qualquer dúvida, qualquer questão é só me enviar. A partir de agora, nas próximas 2 videoaulas, nós vamos fazer uma revisão dos capítulos 1, 2 e 3 em uma videoaula, do outro 3 e 4. Vamos fechar esta primeira unidade. Na outra unidade, começaremos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Grande beijo, grande abraço a todos e todas, tudo de bom e até a próxima.